Eu sou Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E nós convidamos vocês a visitarem o blog e podcast rolando20.com.br. O blog de D&D que é crítico. Olá, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu sou o Rodolfo. E está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Pam param pam, pam param, pam param pam, pam pararara. Putz, tudo a ver. Muito bem. Bom. Aqui é o Marcelo e quando você olha para Shadowfell, Shadowfell olha de volta para você. Aqui é o Netão. E quando a fúria tomará você? Aqui é o Rodolfo e nós não vamos mais citar Nietzsche nesse podcast. Este podcast é hospedado gratuitamente nos portais mypodcast.com e gcast.com. Episódio 4, Voz da Terceira Terra, está sendo gravado em Ribeirão Preto, sexta-feira, dia 24 de outubro, irá ao ar na segunda-feira, dia 27. São 9 da noite, fazem agora 29 graus Celsius. E o Marcelo não respirou para falar tudo isso. Estamos aqui novamente com um convidado especial, o Eliandro Antônio. Aqui é o Eli e eu não tenho horror pessoal. Muito bem. Muito bem, estamos de volta depois desses intervalos comerciais. E como foi sua semana, Eli? Mandou castrar muita gente hoje? Hoje ninguém. Hoje foi só uma senhora se despedindo de mim. Teve lágrimas, foi legal. Lágrimas suas ou dela? Dela, lógico. Você enfiou o dedo no olho dela, fala a verdade. Você tá com a velhinha. Ela tava agradecida, né? Ai, que maravilha, estou indo embora. Não, eu disse que era cedo demais, mas ela fazia o que quisesse da vida dela. Nossa, o que vocês faziam juntos? Meu Deus. Vamos parar com isso, que o horror pessoal já tá chegando aqui. Né? Quer Legal, que eu fale mas... do olho de vidro? Não! Tá, mas o que você fez de bom além disso essa semana? De bom eu não sei, mas eu fiz muita coisa esquisita. Eu reassisti O Poder do Mito, a palestra com o Joseph Campbell. Descobri que eu gosto muito dele, por ele ser pouco acadêmico. Eu assisti ensaio sobre a cegueira e foi inusitado. Melhor que o livro? Não, o livro é infinitamente melhor, sem dúvida. É meio que regra isso, né? O livro é sempre melhor que o filme. Não, mas o livro é Depende. infinitamente melhor. Assim. Você nunca leu Nárnia, né? Mas o filme ficou bom, apesar de eu não gostar muito da direção do Fernando Meirelles, mas ele usou legal a desfocagem das lentes da câmera, o jogo de luz ficou bem interessante. Mas é interessante A questão ele... vale a pena ver ou não? Não Vale a pena ler o livro? Depende do seu estômago. Depende se você consegue ler sem respirar, porque o negócio o tem parágrafo, né? Como o Saramago não tem nenhuma formação estudantil, acho que ele não sabe usar vírgulas, pontos finais. Ou parágrafo. Vai lendo e vai ficando sem ar, né? Mas o que eu achei mais curioso é, para quem lê o livro, como o enfoque no filme é muito diferente para algumas cenas, algumas situações. O diretor enfocou coisas que eu não enfocaria e vários outros leitores também não. Isso eu achei curioso. Acontece em todo livro, né? Cada um... Não, mas nesse especialmente. Assim, isso é legal. Além disso, a Björk lançou uma música nova com a participação especial do Tom York. Uma música muito boa. Apesar de você não saber onde está o Tom York. Como assim? Ele tava lá. O empresário dele disse que ele não gravou nada com a Björk nos últimos 8 anos. Ainda assim, os dois afirmam que, tanto a Björk quanto o Tom York afirmam que ele está lá. Dizem que é o gemido no fundo da música, mas o gemido pode ser a Björk. De qualquer forma, a música parece um terreiro afro-brasileiro, é bem legal, assim. Homem com gemidos. Com certeza eu não vou escutar essa música. Eu vou. Eu tentei gostar de Björk, cara, eu tentei mesmo. Juro que eu tentei, cara. Não dei conta. Björk você não tenta. Gosta ou não gosta. Eu estou no segundo grupo. Netão, como é que foi sua semana? Meio estressante. Foi uma semana francesa? Infelizmente, no meu trabalho, estou com um grupo de franceses que eles insistem que depois das 19 horas é o melhor período para se trabalhar. Então, É que eles trabalham no horário da França, né? Pior. Na França, eu queria trabalhar no horário da França e sair às 2 horas da tarde. Mas não, eles vão até meia-noite, 1h da manhã. E eu, coitado, trabalha, né? Fazer o quê? Hora extra que é bom? Nada. Infelizmente ou felizmente, eu tive uma promoção e gerentes não acumulam horas.
Que bonito. Você recebe seu salário, pelo menos? Então, ainda não teve reajuste. Na verdade, eu não sei. Mas você recebia ele? Sim, ainda Tem recebo. vantagem, tá no Isso é lucro. legal, dizem que é legal receber o salário. No final do mês, né? Não, qualquer época do mês. Qualquer época do mês, dizem que é bem legal. É reconfortante. Mas, como eu acho que eu sou o único aqui ligado em anime, cultura japonesa, whatever, eu vou dar algumas dicas. Eu vi 2 animes, um bem legal e o outro eu ainda não descobri, porque eu não entendi. Um chama... esse é anime de verdade. Né? Você não entende. Um chama Reborn, sobre uma máfia italiana no Japão. Fantástico. É um anime de comédia. Então, pra quem não tem nenhum tipo de pretensão de gastar 20 minutos do tempo vendo os episódios, é bem legal. E tem um que chama Ghost Hound, que é do estúdio Bones. Muito bom, mas você não entende nada no final. É sobre um garoto que consegue ver fantasmas e tem experiências de viagem fora do corpo. E é a única coisa que você entende do anime. Parece que é algum trauma de infância, e por causa disso ele sai do corpo, e o psicólogo que cuida dele acha que ele foi raptado por alienígenas. Nossa, isso que é uma teoria legal. E O psicólogo dele morreu também, mas você só descobre no final? Não. E quando eles estão na forma astral, eles são bebês de bunda de fora, e não explica também. E Mas isso é muito simples, cara. É óbvio. E é bem legal de você ver, mas tem estômago pra assistir, porque quando você termina de assistir os 22 episódios, você tem vontade de vomitar, porque você não entendeu porcaria nenhuma, perdeu esse tempão. O Japão adora trauma na infância, né? Eu também adoro. A gente vive disso. Vivo disso. E a sua semana, Rodolfo? Bom, eu ri de Contos Inacabados, procurei nos Contos Inacabados do Tolkien a relação de Rohan com as Terras Pardas. Eu dei uma olhada no Forgotten Realms da 4ª edição. É a primeira vez que eu leio Forgotten Realms e eu estou gostando do cenário. Primeira vez que eu estou entendendo e estou achando um cenário interessante. 4ª edição, você falou? 4ª edição. E a minha semana foi tumultuada, porque minha namorada tendo fazer o MBA dela nesse fim de semana, e ela vai lá para Santa Catarina, e eu fiquei muito correndo atrás dela, ajudando ela nos procedimentos de viagem, então foi muito tumultuado. O ponto alto da minha semana foi assistir o primeiro e segundo episódio do Super-Herói Americano. Vocês lembram daquele seriado? Passava no SBT? Cara, muito bom. Do cara que ganhou uma roupa que dava superpoderes e perdeu o manual de instrução? Fantástica essa série. Nossa, muito fantástica. legal. E eu assisti os primeiros episódios e foi muito gostoso. É a prova de que eu gosto de coisa que é colorida, né, Marcelo? Nem tudo que eu gosto é branco e preto. Foi isso, esse foi o ponto alto. Eu preciso ver essa série de novo. Ela marcou minha infância e pelo jeito ela não obedece à regra dos 15 anos. Já tem mais de 15 anos, né? É foda ver os Ela é de efeitos 81, especiais. teve 3 temporadas. Os efeitos especiais são tristes. Mas se fosse por causa de efeitos especiais, eu não vi Star Wars episódio 4. Exatamente. Mas é até legal ver. No caso de Star Wars episódio 4, a única coisa que você tem de bom são os efeitos especiais. Porque história, atuação, direção, roteiro. As falas do roteiro são realmente sofríveis. E você sabia que o Mark Hamill e o Harrison Ford tiravam sarro constantemente do George Lucas? Sim, o Harrison Ford quase brigou com o George Lucas a ponto de parar de fazer filme com um roteiro tão ruim. Peraí, qual que é o episódio? 4? Nova Esperança. Nova Esperança. O Mark Hamill chegou uma vez pro George Lucas e mostrou assim uma fala que ele ia falar e falou assim, isso tem no DVD, cara. Ninguém fala assim. Não vou falar isso, ninguém fala desse jeito. Eu acho que a grande sacada do George Lucas foi dar o episódio 5 e 6 para diretores mais competentes. E o mesmo também na outra trilogia, né? O mesmo ele dirigiu os 3. Ele dirigiu os 3. Isso explica muita coisa. Só Isso que explica o episódio 1, por exemplo. Então, eu ia dizer uma heresia aqui, pra quem é fã de Star Wars, eu não sou. Eu tô saindo da mesa que eu sei o que ele vai dizer. O único Star Wars dos 7 filmes já produzidos Clone até agora. Wars não é Star Wars. Então, o único que eu gostei até hoje... Nossa, eu pensei que tava daquele especial da TV de o Holiday de Natal, Special. Muito bom, aqui, é melhor que Clone Wars. Eu não consegui acabar de ver, cara. Não dei conta. Não dá pra passar dos 15 minutos. Mas seu filho é do Chewbacca. E o episódio que o Boba Fett mais fala, né? Pois é, é o único episódio que... Na verdade, é o único episódio que fala o nome dele. O único filme que fala o nome dele. Fala que chama Boba Fett. Isso num desenho animado que o filho do Chewbacca tá assistindo. Um desenho que chama As Aventuras de Luke Skywalker. É muito ruim, cara. Eu já tentei ver isso também, mas eu não consegui. Na hora que eu vi lá a família de Não, você não dá conta. É melhor que Clone Wars, eu garanto.
Clone Wars eu quase saí do cinema. Acho que eu só não sei porque eu tava pagando. Eu também. Eu não fui ver. O único episódio de todos os filmes de Star Wars que eu gostei a ponto de ter adquirido o DVD, que eu gostei muito, foi o episódio 1. Então, não sei porquê. Isso explica porque você não gosta de Star Wars. Nossa. Eu não vou comentar nada. Mas falando em Star Wars, eu fiquei sabendo do lançamento de um livro de Star Wars, que isso eu gosto. Da mídia, dos novels, né, dos romances de Star Wars, do universo expandido. Isso eu gosto pra caramba, de ler compulsivamente. Eu li 9 livros em 12 semanas. Nossa. Uau. Foi um absurdo, assim, eu não conseguia desgrudar do livro, sabe? Eu lia de manhã, de tarde, de noite, no banheiro, dormindo, era um absurdo. Que medo. Minhas vésperas de prova de psicopatologia eram assim. Como assim? Pois é, a Amazon me mandou, no começo da semana, um catálogo dos lançamentos de literatura, de fantasia e ficção científica desta semana. Isso eu achei legal, porque parece que eles leram minha mente, cara. Eles mandaram só as coisas que eu leio, praticamente, né? Ficou ruim isso, ficou parecendo que eu só leio fantasia e ficção científica, né? Sim. Tipo assim, eles mandaram, eles parece que eles... Gol! Parece que eles leram minha mente, cara, porque eles mandaram pra mim 6 lançamentos de fantasia e ficção científica. Ao contrário do Submarino, né, que me manda catálogo de TV de LCD de 42 polegadas. Né? Lingerie. Celular. Assim. Eu nunca nem olhei pra ilustração, sabe? Nunca entrei na parte de celular de Submarino, cara. Eles me mandam quando eles mandam de lingerie também é foda. O de lingerie eu nunca recebi, não. Eu também não. Foi só uma piada. Mas eu recebi. Você recebeu? Não foi uma piada. Você tá brincando. O Submarino te mandou catálogo de lingerie, cara. Taradão. Eu acho que eu fiz uma compra só no Submarino. Foi um livro. Por que eu recebi lingerie, então? Que livro que era? Randômico. É verdade. É sobre... Era o Sidney Sheldon o livro. Sim. Daí não. Era um da livro... série Juliana, né? Era um livro de como escrever histórias. Muito bom. Usando lingerie? Você pode usar, mas um lápis ou computador é bem melhor. É mesmo? É o que dizem. Eu nunca tentei. Muito bem, vamos agora para a nossa sessão de cartas. Acredito. Olha só, eu não sabia que a gente tinha carta. Mas agora nós temos cartas. Espero que não seja nada, tipo, mandando a gente pro inferno, esse tipo de coisa. É um comentário no blog, no site do Voz da Terceira Terra. Um e-mail, enviado através do e-mail que eu coloquei no site, e um voicemail. Bom, ok, vamos começar pelo voicemail. Quem mandou foi o Murilo, de lá de Franca, conhecido meio do Netão. Então vamos escutar o Murilo. Bem, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e esse canal para parabenizar pela iniciativa da Voz da Terceira Terra. Eu preciso fazer um comentário também em relação ao jogo de Shadowrun, que assim como marcou o Marcelo, né, me marcou também, foi um dos melhores jogos que eu joguei na vida, sem dúvida. Mas, não sei, essa visão do Marcelo foi interessante, né, de que eu passava a semana inteira para vencer o Aloysio, né, depois de 2 semanas e tal. Eu acho que olha, isso realmente faz sentido, né? Mas eu não via dessa forma exatamente. Eu via no seguinte aspecto. Pra mim, o Lu não fazia aventura. De maneira alguma. O Lu era uma vítima. A gente simplesmente... Ele tinha os livros, a gente simplesmente botava ele pra sentar e mestrar. Ele era um mestre passivo. Entendeu? Uma coisa que vocês podem aí adicionar nessa primeira conversa. O mestre passivo, entendeu? Que é o mestre que não tem aventura. É aquele mestre que tá doido pra jogar, não sei, fazer qualquer outra coisa, mas ele não tá ali querendo mestrar. Ele está mestrando circunstancialmente. Só que ele não faz aventura, ele não faz nada. O que acontecia nesse jogo de Shadowrun, retomando, né? O Aloysio, não sei, eu sentia que faltava aventura. E aí eu passava realmente 15 dias maquinando formas de me divertir. Eu queria um desafio, né? Eu desafiava o Aloysio a me dar um desafio. Entendeu? Eu queria que ele realmente, né, me dificultasse as coisas.
mas eu acho que foi um jogo que foi feito pelo grupo. O grupo fez a aventura inteira. O universo, né, representado ali pelo Messi, reagiu ao grupo. Mas parabéns, né, pelo Lu, pela paciência que teve. Muito bom ficar sabendo, né, em relação ao resto da conversa, coisas sobre vocês como mestres que eu não sabia, apesar do convívio. E também você está falando, né, o pessoal de Franca é um chorão, que não sei o que. Quer saber, Marcelo? Puta que pariu, meu. Eu gosto muito de me emocionar nessa porra desse jogo, entendeu? O personagem, claro, né? De longe, que mais me marcou foi o Lobo da Noite, né? Que foi o personagem de lobisomem do Neto. Quando eu fiz ele, eu não fiz um personagem emotivo, né? Eu quis fazer um personagem frio, meio que um sábio. Então eu tinha que tentava me importar como um, né? Meu, mas assim, não tinha como não me envolver. Porque se eu não me envolvesse na trama emocionalmente, eu estaria jogando tudo ali que o Neto, né, no caso o Messi, estava oferecendo e etc. Eu jogaria fora. Era pegar o que ele... Meu, o Neto era muito bom mestrando lobisomem. Ele é muito bom mestrando lobisomem, né? Mas é que ele deu um tempo, né? Ele sabia, cara, fazer a gente se envolver. E aí... Você não empolga, você não sobe na mesa, você não... Chega uma hora que você tá querendo jogar o personagem na frente do outro pra tomar um tiro, por osmose, entendeu? Porque é o clima do jogo, entendeu? É o clima de tanto de você ficar fazendo isso de solidariedade ali com os companheiros, etc, que não tem como ser diferente, né? Não é todo jogo não, cara. Esse em específico Neto foi muito forte, mas a galera não se envolvia assim, tanto não, sabe? Não tava muito preocupado se o cara ia morrer, não ia morrer, não. Se matava, não matava, entendeu? Acho que esse negócio de apego vai muito de pessoa para pessoa, e em especial de aventura para aventura. É muito preto no branco falar assim, tal pessoa é emotiva, se envolve, tal pessoa não se envolve. Eu não sei, cara, acho que... Bom, fico feliz que eles tomaram essa iniciativa totalmente inusitada pra mim, sabe? Foi muito louco, assim. Vamos gravar, só pra ver o que dá. Parabéns mesmo, tá muito engraçado, muito legal. Regra de ouro, né? Problemas com personagens e como interagir... E como adquirir material. Acho que tá informativo pra caralho. Na prática eu acho que vocês realmente deveriam levar isso a sério. Assim, não levando, é claro, né? Tá muito bom mesmo, merece continuação. Eu vou ver se eu vejo os outros aí quando eu tiver um pouco mais de tempo, mas por enquanto tá bastante interessante, viu? Um abraço a todos, parabéns. Nossa, Murilo, obrigado, realmente, seus comentários são bem pertinentes e valeu a participação. Eu espero que nós tenhamos conseguido consertar o problema do S, porque eu falo subiando mesmo. E o microfone que a gente usou... Bom, esses são microfones comprados no Walmart, né? A gente está gravando com um laptop, então um pouco amador ainda, mas eu espero já ter corrigido o problema do assovio, porque incomodou até a mim. E olha que sou eu que estou subindo. Valeu, Murilo, prazer em conhecê-lo. Ele foi citado no podcast Super-Heróis como o cara que fez a Aventura de Liga da Justiça. Sim. Não é conhecido, ele é um grande amigo nosso. O Murilo mandou, eu adorei, ele mandou 3 voicemails. Na verdade, os 2 primeiros arquivos são um só, totalizando 19 minutos, o segundo totalizando 30 minutos. Claro que não dava para colocar tudo, porque é o tempo que a gente tem de podcast, né? Então eu reduzi drasticamente. Peço desculpas, Murilo, mas todos nós ouvimos na íntegra. Logo em seguida nós temos um comentário postado por Breno Mestre no próprio site do podcast. Breno Mestre disse: saudações, parabéns pela iniciativa de tratar deste excelente cenário de tema de horror. Como vocês tratam de um cenário do qual sou muito fã e conheço faz décadas, senti necessidade de apresentar alguns esclarecimentos. Já começamos tomando paulada. Pois é, mas eu acho muito bom, porque é bom pra gente aprender a não fazer um podcast vago e superficial como aquele. A gente tem que fazer o dever de casa direitinho. Muito bem. A aventura House of Strahd foi atualizada não por conta da segunda edição, mas sim para comportar as regras e do cenário de Ravenloft, não existente na versão inicial da aventura.
Outro elemento que deu bastante popularidade para a aventura vem do fato de que muitas ramificações possíveis para seu andamento, de forma que pode ser uma quase campanha adaptável para níveis diversos além dos recomendados. Em House on Garthon Hill surge a figura do mais famoso Lich do cenário, Azalin. Inicialmente um servo relutante de Strahd, sem as características marcantes que teria no futuro. Esquecemos disso, Rodolfo. Mas é que nenhum de nós leu realmente a aventura House on Garthon Hill. Eu achava que era uma aventura ruim e nunca nem toquei nela. Então eu não sabia disso. Fantástico. Faltou comentário sobre a questão divina do cenário, onde não se sabe ao certo quem fornece os poderes divinos, embora seja sugerido que sejam os Dark Powers. Também esquecemos, esse era um ponto muito importante, em que os clérigos continuam fazendo magia dentro de Ravenloft. Mas quem é que dá esse poder? São deuses mesmo? Ou os poderes sombrios que substituem os deuses? Era uma questão muito importante. Se você não pode confiar no seu próprio deus... Os lobisomens foram bem representados aí, Netão, pra você. Os lobisomens foram bem representados no cenário pelo antigo Lorde Balokis, de Gundarak. E o são por um dos mais importantes lords, Harkon Lucas, um bardo Lupgaru do domínio de Cartacas, onde existem os únicos bardos legítimos do cenário, todos lobisomens. Aí, quem falou que não tinha lobisomem? Eu não acredito que eu esqueci do Harkon Lucas, porque eu fiz uma aventura em Cartacas. Mas nós quisermos falar sobre lobisomem na literatura, não dentro do mundo de Ravenloft, não é isso? É verdade. Nós conversamos sobre livros de lobisomens. Que não tem o lobisomem icônico. Não existe a referência mas sem lobisomem em Ravenloft eu já tô feliz. Outro ambiente dos mais mortais e sórdidos é a Terra dos Pesadelos, um ambiente de pesadelos constantes sem saída. Eu nunca narrei a aventura lá porque eu achei meio absurdo, mas existe. Tem domínio que é inenarrável, né? Se você quer matar seus personagens, você joga eles lá, né? Em Bloodspur, por exemplo. Né? Personagens nativos foram apresentados inicialmente no livro Domínios do Medo, uma última atualização para a D&D produzida por Steve Winter e William Connors, já pelo Wizards, a TSR já era da Wizards, né? Como disse o Bruno aqui, já pelo Wizards, antes dela abandonar a maioria dos cenários. É verdade. E eu acho um dos melhores livros de Ravenloft o Domínios do Medo. Do Medo dessa época. Tem razão. Retificação feita aí, Bruno. Foi o único que eu li, de fato, é muito bom. Muito bem, Bruno. Valeu pelos comentários. Valeu mesmo. É Bruno ou Breno? Deixa eu ver. Eu tô falando Bruno? É Breno Mestre. Desculpa, Breno. É Bruno. Não. É Bruno ou é Breno, meu Deus? É Breno Mestre. Tá lá no... Pra quem quiser ler, tá lá como comentário da seção 3 do site. Por fim, o outro formato de recebimento de cartas que nós recebemos foi um e-mail através... Nossa, a gente teve três mensagens em 3 formas diferentes. Pois é. Nicolas Cavalheiros Zetoni escreveu pra gente: saudações a vocês do podcast. Sobre o paradoxo do professor... antes de eu ler do Nicolas, eu quero dizer uma coisa. Nós perdemos o fio da meada naquela discussão. Devia ter falado isso no outro podcast e esqueci. Paradoxo do professor X não é fazer os jogadores se divertirem. É como você coloca 2 personagens equilibrados, porque eles foram feitos com a mesma quantidade de ponto, comprando os poderes no livro. Ou seja, se raio laser é mais forte do que crescer plantas, raio laser vai ser muito mais caro. Você tem o professor X, que foi construído com a mesma quantidade de ponto que o fanático. Como é que os dois, um acaba com 8 num golpe só? Né? E o Nicolas vai nos mandar o exemplo dele, que eu adorei. Sobre o paradoxo do professor, eu até o presente momento cheguei a uma solução sobre o assunto, mas vou explicar por partes como eu estruturei minha crônica de GURPS Supers. A criação do cenário. Criei Grand City, pegando o mapa de um jogo de videogame, GTA San Andreas, dividi o mapa em regiões, como bairros de uma cidade grande, como São Paulo. Criei a legenda com a descrição de cada local, boatos e rumores, e as passei para os jogadores. Em anexo, ele colocou pra gente dar uma olhada. Eu vou colocar, estou disponibilizando no site um endereço para quem quiser ver, ficou muito legal. Com isso, cada jogador com cada especialidade pode correr atrás de um mistério e realizar seus desejos, com ou sem o auxílio dos outros. Isso acaba virando uma aventura solo em grupo. Mas quando o jogador se depara com algo que ele não consegue realizar, a quem ele recorre? Ao parceiro super. Sim, dá trabalho fazer tudo, mas como vocês mesmos falaram, supers é cansativo de construir. 2. Fichas de inimigos mutantes, entre aspas. Óbvio que existirão ações em que todos os jogadores terão que interagir. Mas e aí? Como fica quando o tanque e o psiquista têm de agir contra um inimigo? Eu modifico a ficha do inimigo com base na ficha do jogador. Contra o tanque, o inimigo vai causar 15D de dano, devido a RD exagerado, RD redução de dano. Contra o mago ou o psiquista, ele somente dará 2D.
É surreal, mas até agora nenhum jogador reclamou, e devido ao fato de ter, entre aspas, ficado mais fácil e equilibrado para cada um, fecha aspas. Mas para tal é necessário ter controle de todas as fichas dos jogadores para não cometer a gafe de causar 15D de dano no mago e 2D no tanque. 3. Desafio. Existem vários. Quando não há aventura fixa, eu criei um sistema de vigilância no qual os jogadores podem prender ladrões de bolsa, conter desastres naturais ou pegar um super vilão aleatório fazendo um super roubo. Não sei qual é a opinião de vocês, mas um jogador que queira se dar bem em combate, qualquer um de GURPS, né, não pode fazer como o D&D e simplesmente querer tirar pontos de vida. Em uma aventura, eu mobilizei 5 supers com um carinha que possui artes marciais, e usei estratégia, os jogadores não. Em Grand City existem vários mistérios a serem descobertos, como a fonte dos supers na cidade, quem são os vampiros, os lupinos, os aliens, quem são os novos super vilões, porque um professor interessado em supers desapareceu da escola, e uma série de outros mistérios que simplesmente surgem na minha mente. E eu Gostei da parte dos lobisomens. Que isso fique registrado. Eu dou a ideia, como uma notícia de jornal, uma fala no rádio, etc. E a partir disso cabe aos jogadores correrem atrás do que querem. Mas, de uma maneira geral, esse meu sistema de equilibrar o paradoxo tem dado certo. Só para resumir. 1. Opções variadas de aventuras ou links para os jogadores pegarem quais eles quiserem. Coisas que variam do físico, passando pelo social e até o mental. Colocar coisas que o jogador não consegue resolver para que ele chame outro do grupo para tal. 2. No combate, fazer fichas que mudam. Dano alto e RD elevada contra supers tanque. Dano baixo e RD moderada contra supers fracos. Causa desequilíbrio e beira o ridículo mago matar o fanático com uma bola de fogo de 4D, devido à falta de fadiga. Mas pelo menos deixa com que todos participem do combate de maneira igualitária. E vale a pena avisar antes para não dar problema de, por exemplo, mas eu com meus 400 de força só causei 3 de dano e ele com 4D matou o bicho, né? No mais é isso aí, espero ter sido útil. Abraços a todos e keep up the good work. Nicolas Zetone. Ele mandou 3 anexos, que é o mapa de Grand City, as legendas do mapa de Grand City e as celebridades de Grand City, que eu estou disponibilizando no site para quem quiser. Eu adorei a ideia, Nicolas. Para o meu próximo jogo de supers, eu vou definitivamente usar o que você fez. Muito bacana, Nicolas. Muito legal mesmo. Legal. Deve ser realmente... Fico imaginando que deve ser, às vezes, complicado quando o grupo vai um para cada lado. Mas aí é só você colocar um desafio para um e ter que chamar todo mundo. E um bate-sinal, né? Muito bem. Nossa, obrigado a todos que escreveram, realmente foi uma surpresa. Muito bem, o tema de hoje é horror pessoal, representado pelo sistema Storyteller. Que fique claro que nós não vamos falar do sistema Storytelling, mas do sistema Storyteller. Mais conhecido como World of Darkness 2.0. Nenhum de nós jogou, apesar de que depois... Eu joguei. Você jogou? Não, olha, a proposta é bem legal, mas... Eu não vou falar do Storyteller 2.0. Você sente saudades do Storyteller? Não, é que eu sou apaixonado pelo lobisomem, o apocalipse, então... Tipo, o outro é legal, mas não é o lobisomem, o apocalipse. O nosso tema de hoje são RPGs de horror pessoal. E nós selecionamos, entre vários sistemas e mundos de horror pessoal, o sistema do mundo das trevas, o universo do mundo das trevas, para ser o nosso exemplo, para tratar desse tipo de... Poderíamos ter pegado Era do Caos, poderíamos ter pegado o Cult, poderíamos ter pegado Innominis Satanis. Só que o World of Darkness é o maior de todos, e é o que todo mundo mais conhece, e é o que é o mais popular, é o que tem uma história interessante, e é o que... Na prática, ninguém joga horror pessoal. Então, a nossa proposta... E é o que não tem horror pessoal. Pois é. A nossa proposta também é... Já que a gente vai tentar explicar como seria um bom jogo de horror pessoal, vamos pegar um sistema que tinha uma promessa muito grande e que ninguém executou. Ou espero que vocês que estejam ouvindo tenham executado essa tarefa. Porque, cara, eu só fui jogar horror pessoal depois que eu comecei a narrar. Eu peguei o livro meu e falei, dessa porra aqui, deixa eu narrar esse negócio. Muito bem. Em 91... Tudo começou em 91 com o lançamento de Vampiro, o primeiro RPG da White Wolf. O livro fez muito sucesso, foi bem legal, porque primeiro que ele vinha com uma capa muito bonita, que era completamente diferente de todas as outras capas. O lance era a capa diferente, né? Era uma rosa com anque. E um fundo de mármore, assim. Um mármore verde. Olha só que legal. Na época que você tinha guerreiros com espadas, você tinha... Monstros, essas coisas, de repente aparece um livro com uma rosa e um anque num fundo verde. Na melhor tradição... Minimalista. Na melhor tradição dos livros da Anne Rice, como Entrevista com o Vampiro, esse jogo ele apresentava um mundo cheio de politicagem, maquinações, angústia e conflito interno. E vampiros.
Muita gente acha que o Vampiro à Máscara que estreou a ideia de interpretação mais importante do que porrada. Isso não é verdade. A gente já tinha Ravenloft, que tinha sido lançado a caixa básica no ano anterior, já tinha Dragonlance, já tinha Planescape, já tinha Spelljammer, já tinha Shadowrun, mas o Vampiro foi o primeiro que descaradamente falou não. Ele traz uma diferença até no nome, de em vez do Game Master você tem o narrador. Exatamente, não é mais o Dungeon Master ou o Game Master, é o narrador. Já muda muito a ideia do jogo, né? O grupo está narrando, contando uma história e não está jogando. Tanto é que as regras de combate eram vagas e falhas. Não, completamente. A primeira edição, tanto do lobisomem quanto do vampiro, era sofrível a parte de regras. Outra coisa legal é a mecânica intuitiva com as bolinhas, que intimidava menos os novatos. Quando você olha uma ficha e não tem número, tem índices, né, como se fossem graduações, é muito mais fácil, muito mais intuitivo. Né? Mais para analfabeto, assim. Não é porque era fácil o lance de você preencher bolinhas, entendeu? E você sabia quão mais forte você era em relação ao outro. E outra, é visual, entendeu? É semiótico. Você bate o olho e sabe, beleza, eu sou mais forte e corro mais que você. Tipo, é muito fácil você identificar o parâmetro... Nossa, minha força é 18, a minha é 10. Não, mas no D&D, a minha força é 18... Quão mais forte um personagem é 18 de quanto? Pode ser 18 de 100. A minha força é 18, a outra uma é 17 e a outra é 16. O modificador é o mesmo. E quão mais forte um personagem 18 é de um personagem 10? Enquanto que um personagem 4, eu sei que ele é 2 vezes mais forte que o personagem 3. E 4 vezes mais forte que o personagem 2, 8 vezes mais forte que o personagem 1. Sim. Mas isso porque a escala está reduzida. É progressão geométrica, não progressão aritmética. Mas você sabe até onde vai a escala, né? Tá certo. Você tem um parâmetro final e inicial. O legal é que era fácil. É fácil você construir uma ficha e é fácil você identificar as características do seu personagem. Isso é verdade, é fácil construir uma ficha. Outra coisa legal, já haviam jogos de horror nessa época, como eu disse, Ravenloft, a caixa básica havia sido no ano anterior, mas o jogo Vampiro tinha um apelo gótico. Sabe, o estilo do jogo era meio punk gótico, o que era um apelo muito forte para a cultura da época. Isso é 91, né, gente? Bem final dos anos 80, início dos anos 90. Final do milênio. Então, a ideia de clãs, por exemplo, era uma coisa estilística bastante interessante. E facilitava muito mais a visualização dos diferentes personagens. Sabe? Eram tipo as raças do AD&D, só que com um apelo gótico. Bom, as disciplinas, agora tem outra coisa interessante. As disciplinas, né, e os outros poderes das criaturas vindouras, elas traziam um apelo oposto, o apelo da aventura. Porque você facilmente conseguia transformar seus vampiros de seres sombrios e distópicos em super-heróis. O que, por outro lado, atraía todos os outros jogadores do D&D. Bom, Vampiro saiu em 91, depois no ano seguinte, Lobisomem Apocalipse, seguido de Mago Ascensão, Wraith 94 e Changeling 95. É o lance da White Wolf, eles sempre queriam soltar um livro por ano. Esses eram para ser os 5 livros principais, mas um dos principais problemas da rápida expansão das linhas da White Wolf é que nas primeiras edições tinham muitas falhas, sabe? O que gerava muito argumento entre os fãs. O primeiro resultado disso foi que edições revisadas finalmente foram lançadas. Entre 92 e 2000, as linhas mais bem-sucedidas, Vampiro, Lobisomem e Mago, receberam 3 edições. A original e mais 2 revisões, que nós chamamos de segunda edição e terceira edição, mas não passam de revisões. E Wraith e Changeling receberam 2. Bom, alguns desses cenários, desses jogos, mudaram mais do que outros. Mago, por exemplo, na edição seguinte, passou a incluir uma temática... Na segunda edição? Isso. Da primeira para a segunda edição? Mudou muita coisa, principalmente na ideia de ascensão. Mago recebeu 3 edições. Mago recebeu 2 edições e uma revisão. Tá. A principal mudança da primeira edição de Mago para a segunda edição de Mago é no sistema de regras. E que muita gente já reclama que já é confuso, já é amplo, como fazer magia, como entender as esferas. É confuso porque você não tem parâmetro, né? Exige muito, tanto dos jogadores quanto do narrador. Exige muito conhecimento. Na revisão, o que a gente chamou no Brasil de terceira edição, houve um avanço no metaplot. Né?
o mundo seguiu adiante, a história continuou e além desse avanço no metaplot, Mago teve um enredo mais intimista. A ascensão deixou de ser uma coisa tão coletiva, a luta pela ascensão da humanidade, mas pela ascensão pessoal. Além disso, teve uma mudança que eu considero grande no design, nas ilustrações do Mago, porque a segunda edição revisada, trouxe ilustrações que influenciam muito na ambientação, nas ideias que a gente tem do jogo, muito mais próximo do cyberpunk do que do punk gótico. Eu acho que Mago era mais um jogo sobre super-heróis do que um jogo sobre Mago. Pois é, esse é o problema. Os jogadores acabavam não entendendo a temática de Mago e viravam um jogo da Liga da Justiça. Como o Vampiro também. Wraith teve grandes modificações na revisão? Ou ele? Não teve. O que eu acho que acabou acontecendo com Wraith, o que eu acho que acabou acontecendo tanto com Wraith como com Changeling, foi das primeiras edições serem com capa mole, e daí sempre tem uma segunda edição no ano seguinte com capa dura. Então as mudanças, especialmente em Wraith, foram mínimas, tanto no cenário quanto nas regras. Eu acho que foi mais para haver uma segunda edição com capa dura, uma edição de luxo, para você guardar junto com os outros livros. E Changeling saiu, acho que a grande diferença foi que a primeira edição usava um jogo de cartas colecionáveis, né, para os cantrips, que no Brasil foi traduzido como PETA. Nossa senhora. Lista das todos. Mas que os jogadores antigos chamavam de prenda, que é uma atividade que você tem que fazer para que uma magia dê certo, né? Uma atividade lúdica, divertida ou artística. E na primeira edição usava jogos de carta, colecionava como Magic, que era muito comum na época e tal. E os jogadores torceram o nariz. Para a segunda edição isso foi mudado radicalmente. Você não precisa mais colecionar cartas. Eles não gostaram da ideia de cartas colecionáveis? Não. Na verdade, Changeling é o que mais sofreu mudança de regra de uma edição para outra. Acho que nem Mago sofreu tanta mudança. Porque cada edição o sistema de cantrips era diferente. Sim, até mesmo nos Gift Books tinha mudanças do sistema de cantrips. Nossa. Agora, eu acho que Changeling saiu já fadado a não ser World of Darkness. Sim, assim, é o World of Light. Né, por não tratar de monstros, mas tratar de coisas mais agradáveis. Não fadinhas. O próprio enredo dele é esperançoso. Sim, é o primeiro jogo esperançoso da você White busca Wolf. o sonhar, né? E o próprio acabamento do livro, todo colorido, todo decorado. Isso é uma coisa a favor. O livro é muito bonito, pelo menos a segunda edição. O Changeling foi o primeiro livro colorido. 100% colorido. Eu acho que isso já mostra assim, isso não vai ser World of Darkness para sempre. Eu acho que mesmo a White Wolf já estava prevendo isso. Eles eram lançados com capa mole porque eles eram meio experimentais. Né? Isso, depois de uma segunda edição com capa dura, eu acho que Wraith sofreu muito disso. Vamos lançar a primeira edição, a segunda vai ser quase igual, só que com acabamento luxuoso. E o grande problema dessa linha editorial, porque é o seguinte, o Mark Rein-Hagen, ele era um gênio de design, ele era muito criativo, só que ele tinha essa visão única, esse toque criativo, mas ele não era um editor, né? Ele era um criador. Então, os livros não eram compatíveis uns com os outros. As regras não eram compatíveis. Acho que mesmo os cenários. cenários. Os universos não são compatíveis. Eu acho que mesmo os cenários. E não são. Eu acho que visão de mundo de vampiro é completamente oposta da visão de mundo do mago ou do lobisomem. Não, o lance aqui, os jogos não são os mesmos. Não é. São jogos diferentes. São visões diferentes do World of Darkness de acordo com a... Não é uma visão. Não são. São mundos diferentes. São mundos diferentes. Essa que é a questão. Eu vejo muito na internet, geralmente comunidades, onde quem ganha, lobisomem ou vampiro. Não dá pra você comparar porque você tem que ver quem que é o protagonista da história. Se nós estamos falando de lobisomem, os lobisomens são protagonistas, então eles têm vantagem. Não adianta. O vampiro é um antagonista. Se a gente tá falando de vampiro, aí é o contrário, é o lobisomem que é o antagonista, então o vampiro tem vantagem. Não, eu acho que, por exemplo, vampiro e lobisomem, que são sempre os jogos que são mais unidos da White Wolf, né, não existe um espaço para Gaia em vampiro. Não tem. Não existe nenhum. Assim como não existe espaço para Caim em lobisomem. São universos muito diferentes. Quer ver uma coisa legal? Eu não lembro em que livro que é, eu acho que é no Lobisomem Idade das Trevas, que fala, posso estar errado, que fala exatamente disso, que num jogo de mago, a Wyrm pode ser apenas mais um avatar, alguma coisa que enlouqueceu. Não tem nada a ver com Pode, ela lobisomem. não é o centro da história. Já em lobisomem não. Em lobisomem, a Wyrm é a f***dona, é o que quer destruir o mundo. Eu acho que o Rodolfo me corrige se eu estiver errado, mas acho que mago foi o único
dos 5 jogos principais que tentou unir todos esses universos. Eu acho que grande parte da confusão de magos se dá por isso. Só que ele colocou, isso concordo sim, só que ele colocou mago num nível lógico acima dos outros. Parece que o universo de Change, de lobisomem, existe dentro do universo de mago, e o de vampiro existe dentro deles ainda. Então tem umas piadinhas de internet, né, que junta todo mundo lá na edição da White Wolf, e o tempo todo perguntando o que é Umbra. É só você ver no link aí do podcast, tem o link pra todas as piadinhas, muito legais. E o que eu acho importante disso que vocês estão falando, eu concordo plenamente. O ideal é você usar. Você está jogando vampiro e você quer usar um lobisomem, usa o lobisomem que veio indicado no livro do vampiro. Se você vai jogar. Não tenta construir um outro. Não tenta com as regras do não tenta lobisomem. Importar um lobisomem, um cria de Fênix pro seu jogo de vampiro. Não funciona. Não funciona. Usa aquele lobisomem que eles sugerem. Se você quer usar um mago, não importe um mago para um jogo de vampiro. Ele vai transformar o seu vampiro numa cadeira de jardim. Eu acho que até o que o Neto falou, os sistemas são incompatíveis. Não é. Não tentem criar compatibilidade porque ela não existe. A própria White Wolf tentou fazer alguns crossovers com livros de sistemas próprios, mas falharam. Muito bem. Como fazer horror pessoal no World of Darkness? O que é horror pessoal? A gente precisa definir primeiro o que é horror pessoal. Eu acho que para começar a gente teria que definir então o que é horror e o que é pessoal. Mas eu acho que e o que é horror e o que é pessoal para você? Sim, mas acho que seria uma discussão longa e cansativa e... Olha, cara, nos meus jogos, e o que eu proponho para quem quiser fazer horror pessoal, é o seguinte. No horror heróico, existe um monstro que está comendo as pessoas e você tem que ir lá e destruí-lo porque você é um guerreiro da luz, você é um herói. No horror pessoal, você é um monstro. Só que você não é um monstro que se entregou à monstruosidade e sai por aí matando as pessoas. Você ainda é humano e você sabe que você é um monstro. Por mais que seja um mago, tá? Você tem todo aquele poder na sua mão. Você pode fazer o que você quiser, no caso de alguns magos, literalmente, o que você quiser. E isso dá um sentimento de coisa horrível, de coisa... sabe? A ideia da distopia, entendeu? Você é mais poderoso e isso faz com que você seja horrível. E você lute com esse lado. No vampiro você tem a besta contra quem você luta, para ela não tomar conta. E no lobisomem você tem a fúria, sabe? Então você tem uma luta interna, uma luta dentro de si mesmo, e você tem consciência de que mais cedo ou mais tarde ela vai vencer e você se tornará um monstro. Eu concordo com você, só que eu acho que vai além. Eu acho que o horror pessoal vai além do eu sou o monstro. Eu acho que você pode ser a vítima e ainda sofrer o horror pessoal. Eu acho que é o lance do medo mesmo. É o fato de você sentir um medo, um horror, né? Incontrolável de alguma coisa ou dentro de você ou à sua volta. Eu gosto muito do cenário do Caçadores Caçados por causa disso. Porque é um clima paranoico. Porque isso. Você sabe que o mundo tá cheio de demônios, tá cheio de seres, e você não tem poder nenhum, e você não sabe como identificar. Você pode tentar identificar, mas você não sabe se tá certo. Você não sabe se a pessoa que tá deitada do outro lado da sua cama tá sendo dominado. Você não sabe se você pode confiar nos seus filhos. Isso, eu acho que a paranoia e a desesperança é tanto horror pessoal quanto a culpa e o remorso do eu sou um monstro. Em Wraith, o jogo vai trabalhar algumas questões como o que te prende a essa terra, assim. Desejo de vingança, uma culpa enorme, uma angústia enorme, uma dependência. Um desejo. Que são sentimentos que qualquer mortal tem, mas que a gente nunca para pensar a proporção, a medida desses sentimentos. Quanto que isso de repente pode estar envenenando uma pessoa. O horror pessoal acaba sendo explorar sim um monstro interno, ou melhor, os sentimentos trevosos dentro do próprio personagem, né? O que tem de horrível nele, não só do que ele é horrível, mas a visão horrível que ele tem do que está acontecendo, do mundo que ele vive. Aquele sentimento pesado, pode-se dizer que é uma batalha entre a consciência e o lado negro da pessoa. Você tem a definição máxima da angústia. Sim. Angústia, porque pode ser perda. O horror pessoal pode ser uma grande história baseada na ideia de perda. Acho que a gente pode começar tentando ver o que é o jogo, qual que é a proposta do jogo e dar algumas dicas de horror pessoal. Começando pelo carro-chefe. A proposta de Vampiro à Máscara, apesar de quase nunca ninguém usar, ouvintes que usaram e que sentiram horror pessoal em Vampiro à Máscara, me desculpem, mas eu ainda não vi. A aventura de vampiro ser de horror pessoal. Mas a proposta tá lá, cara.
A mecânica tá toda lá, sabe? A besta, índice de humanidade, testes de Roshra, testes de frenesi. O grande lance, eu acho, que o vampiro, talvez pelos livros da Anne Rice, todo o clima gótico que teve na época, tentou ter essa proposta. Mas no livro, o que você tem, na verdade, é um jogo de política. O que acaba sendo a proposta da ambientação é intriga política, ganhar prestígio, aquele tipo de coisa. Apesar de haver as regras pro horror pessoal, perde-se o foco na ambientação. Eu sempre falo que Vampiro é um jogo de war com vampiros. A terceira edição de Vampiro, que nós chamamos de a terceira edição de Vampiro, ela abre muito bem. Primeiro que ela abre citando Bauhaus, né? Bela Lugosi está morto. É uma das referências que eu ia colocar no final. E tá escrito na primeira capa antes do texto que é um RPG de horror pessoal. O que é uma mentira. Eu vejo que... Exatamente, você se sente enganado, porque tem antes daquilo de abrir, tá escrito Vamos processar a White Wolf. E aí você entra na história do jogo e o jogo só fala de prestígio, de festa. Na segunda edição, aquela porcaria daquela aventura que tem no final, quando eu lembro o nome, ela não acaba, cara. A aventura começa numa festa e não acaba. Sabe? Fica um bando de vampiro punheteiro, como diria o Rodolfo, sabe? Enquanto que... Exatamente. Eu prefiro usar a palavra masturbador. Bom, mas eu penso o seguinte... só que a ambientação não suporta. Isso aqui é engraçado, porque a proposta do livro é essa, as regras estão lá, o drama está lá, mas ele não é focado. Eu acho que a melhor regra do sistema de vampiro pro horror pessoal é a regra de humanidade. Sim. Perder a humanidade. E me pareceu, quando eu comecei a ler Vampiro a primeira vez, que ia ser uma história sobre o tipo de horror pessoal da culpa, do remorso, do desespero de aquele medo de você sobreviver, eu tenho que fazer mal aos outros. Aquele medo de você constantemente, a besta tá te rondando, né? Você, cada ato de desumanidade que você faz, você precisa, porque o mundo dos vampiros é um mundo violento, é um mundo desumano. Como o Marcelo falou, você tem tudo pra transformar o jogo num horror pessoal, mas... Vira war. Eu gosto de aventura de vampiro, eu gosto da intriga política, eu gosto da maneira que ele propõe, mas não é horror pessoal. Os jogadores têm que estar interessados em contar esse tipo de história de horror pessoal. Isso, e muitas vezes eles querem fazer os X-Men noturnos. Ou mesmo quer fazer jogar War. Ou o cara que veste preto. O lance e se eu quiser fazer uma aventura de horror pessoal para vampiro? Eu sou um narrador e quero, pelo menos nesse início, mostrar uma aventura de realmente horror pessoal. Minha sugestão de como fazer horror pessoal no Vampiro à Máscara é assim. Nas aventuras de vampiro, nunca deixe os jogadores se esquecerem de que eles são monstros. Não os deixe interagir com seres humanos sem constantemente lembrá-los de que eles, os personagens, reparam como os humanos parecem frágeis e como suas conversas são fúteis. O quanto eles ignoram do mundo real, que é o mundo que o vampiro vive. A não ser que eles tiverem acabado de se alimentar ou estiverem gastando pontos de sangue constantemente, os vampiros, os personagens, não tiram os olhos das veias pulsantes dos pescoços das pessoas. Isso. Se o negócio de vampiro entrar na boate, cara, o vampiro vai ficar louco, porque ele só vai ver pulsação. É importante o narrador manter esse clima, né? Vocês são monstros. Vocês não estão interagindo com pessoas, para vocês são batatas, mas uma parte do seu cérebro sabe que são pessoas. Até porque uma coisa que eu gosto muito de colocar nas minhas histórias de vampiro é essa incapacidade de interação do vampiro com seres humanos por muito tempo. Porque a não ser que você fique gastando pontos de sangue o tempo todo, primeiro que o vampiro... Por que gasta ponto de sangue? Porque você é um cadáver. Logo, você não fica se movimentando constantemente como seres humanos, porque o seu organismo não requer bombas osmóticas. Você não tem circulação. Então você vai ficar parado. Outra coisa, seus órgãos não funcionam mais. Então você não respira. Você tem que fazer um esforço consciente para respirar. Seus pulmões estão parados. Definhados. Seus pulmões definharam. Então dói respirar. Não dói, você não sente dor. Você não sente dor. Não, eu estou estabelecendo uma premissa para fazer o recurso. Ok. É a dica dele, que é muito legal. Ok. Você precisa se lembrar de piscar. Você deve se focar em atos indescritíveis de desumanidade. Não deixe que seus jogadores apenas se alimentem. Beleza, você se alimentou. Não, cara, narre a caçada, sabe? O medo da vítima. A emoção, pulsação da vítima. O desespero dela. A carne da vítima esfriando. Calma, não caçou ainda. Sim, teremos paciência. O medo da vítima, a emoção de aterrorizar alguém, sabe?
a besta rosnando dentro de você e pedindo para que o jogador mate a vítima ao invés de deixá-la viver. Sabe? Narre como é difícil se segurar para que ele não sugue a vítima até a última gota, sabe? De como ele tem que lutar, como se estivesse saindo de um sono muito pesado com a besta, constantemente rosnando. O lance é quando ele tava tomando o sangue, que ele sente a vida voltando pra dentro dele. O coração batendo de novo. Entendeu? O calor. A vida de alguém se esvaindo. Sim, é naquele breve momento que ele tá matando a vítima, que ele tá realmente sugando a vida dela, que a vida daquela pessoa começa a fazer parte dele de uma maneira totalmente violenta e desumana. Isso é horror. Injusta, né? Injusta. Dê algumas alucinações. Sabe aquelas alucinações inofensivas? O jogador, o personagem, sabe que é alucinação. Ele sabe que ninguém está vendo, ele sabe que é fruto da imaginação dele. Mas faça isso. Por exemplo, dê a ele, faça com que ele de fato, os jogadores de fato vejam a besta ali por perto. Talvez na outra esquina, enquanto ele se alimenta. No reflexo dele. O reflexo que ele vê calma, talvez depois que ele tiver já passado em vários testes. Já tiver falhado em vários testes. É verdade, comece com a besta lá longe. Ele vai se alimentar, a besta aparece. Ele está caçando do outro lado da rua, da avenida, a besta, o monstro está lá. Um outro faz recurso... um monstro que nem aqueles cachorrões dos caça-fantasmas. Sabe? Te olhando com olhos vermelhos. E te incitando a caçar porque você está com fome. Uma outra dica legal... Cada vez que ele falhar num teste de frenesi, a besta passa a parecer mais próxima. Cada vez mais próxima. E isso serve para dar aquela constante sensação de que pode levar décadas, pode levar séculos, mas um dia a besta irá tomar conta de você e não há como escapar. Uma outra ideia legal é, conforme o vampiro está sugando a vítima, tomando o sangue dela, ele ter flashes da vida da pessoa. Ainda mais se ele estiver matando. Mas não precisamos nos concentrar só na caçada. A besta pode aparecer para ele incitando em qualquer situação violenta de atos indescritíveis de desumanidade. Acho que o jogador tem que se utilizar, o narrador tem que se utilizar da mecânica já pré-existente no livro. Sabe? Peça testes de humanidade constantemente. Mas é claro, né? Crie situações em que estes testes são necessários. O problema do teste de humanidade é que uma falha indica que o jogador perdeu a humanidade. Isso você pode criar uma sensação de perda realmente grande no jogador. Porque, eu não sei se já aconteceu com você, mas você perder uma bolinha da sua ficha é aterrorizante. Eu não sei se a proposta do jogo é que você faça que os jogadores não voltem. Mas entra naquelas duas coisas. Os jogadores querem fazer isso, querem experimentar um jogo com essa temática. Você não pode forçar o cara. E a segunda coisa que é o que a gente está discutindo, né? O narrador, ele precisa contribuir, né, para o clima de horror pessoal. Eu acho que cabe muito ao narrador colocar isso na mesa para os jogadores irem pegando. E os jogadores pegam. Os jogadores começam a pegar esse tipo de ideia de horror e começam a ajudar o narrador com ideias. Eles vão começar a evitar realizar atos que eles vão ficar com medo de ter que fazer teste de imunidade. Só que o Netão tá certo. Uma coisa que ele falou de Wraith não é um tipo de jogo para uma campanha muito longa. Olha, eu sugiro evitar usar o Sabá, tá? Porque o Sabá banaliza demais esse horror. Sem falar que não tem o menor sentido uma organização inteira fazendo um massacre da Serra Elétrica pelo país e ainda assim a humanidade pensar que vampiros não existem. Né? Verdade. Outra coisa, isso também depende muito dos seus jogadores. Depende do que tipo de jogo vocês querem jogar. Se vocês não querem jogar horror pessoal, azar, entendeu? Vocês vão jogar outra coisa. Mas se você quer, e seus jogadores querem jogar horror pessoal, evite transformar o jogo em cães de guerra. Esse negócio de vampiro andando por aí armado até os dentes é totalmente anti-horror. Se você quiser jogar Rambo com caninos, não use vampiro à máscara. Ou use, se é o que você quer jogar. Use. Mas não pra fazer o horror pessoal. O lance toda a nossa conversa se você quer dar um clima de horror pessoal. Outra coisa muito importante que a gente está falando o tempo todo, nunca perca o foco de que os jogadores já foram humanos. Eles têm que se lembrar disso o tempo todo. Eles estão perdendo a pouca humanidade que os resta e isso é muito triste. Mas que determina o que é o horror. Mas é pra a vida eles. do vampiro é uma enganação, talvez a maior de todas as piadas. A não morte é apenas uma meia-vida, sem os prazeres mortais, a beleza, né? Nada mais belo. O mundo de vampiro é um mundo feio, né? Mas até aí nós estamos no mais fácil de criar horror pessoal, que é o vampiro. Ignora o metaplot também, porque o metaplot jogadores mais hardcore conheceram o metaplot de cores e sabem o que esperar de você. Se você pode deixá-los pouco à vontade ignorando o metaplot. Eles esperam alguma coisa e você... Cara, o jogador... Nada mais deixa o jogador inseguro do que você tirar o pouco que ele tem de controle do jogo. Sabe? O livro de Nod, os Clanbooks, eles dão ótimas ideias para o mundo perigoso e mortal.
Mas a gente tá no mais fácil de fazer horror pessoal. Agora tem talvez os dois mais difíceis de fazer horror pessoal. Não, o segundo mais fácil, né? O Wraith é mais fácil ainda de fazer horror pessoal. Eu acredito que sim. Mas tem dois muito mais difíceis de fazer horror pessoal, verdade, que são o o Wraith Lobisomem é e Mago, né? Mas o grande lance do lobisomem é que, tipo, eu não me lembro se tem isso na capa, mas eu acho que sim. Também fala que é um livro de horror pessoal. Bullshit. Mentira deslavada. Muito. Ainda mais no caso de lobisomem. Que você, na verdade... Os lobisomens gostam de ser lobisomens. Eles têm não, orgulho disso. não é que você gosta, não. Você é um guerreiro sagrado, indicado por Deus ou por Gaia, pra salvá-la. Sem falar que você não conhece uma vida em que você não é lobisomem, né? Você nasceu daquele jeito. Não, você sabe quando você tá na adolescência que você se transforma. Mas desde que você nasceu, desde que você era criança, você era meio selvagem, agressivo. Sim. Sentia que você não era membro da sua família, sentia que você não pertencia àquela comunidade. Você sentia cheiro de coisa que os outros não Quando sentiam. você descobre que você é lobisomem, esse choque da transformação, quando vem um lobisomem te pegar, aí você pela primeira vez se sente em casa. Não é um choque, né? É uma libertação. É verdade. Isso, então ele sempre foi Garou. Eu acredito que o lobisomem encaixaria melhor no horror heróico ou no horror cósmico, que vai ser da próximo podcast. Semana passada a gente até falou lobisomem como horror heróico. Né? Sim. O lobisomem é uma tragédia, né? Sim, esse é um texto, eu vou colocar, tá aí o link para vocês verem, no link do podcast, vocês podem ver. Nas palavras da Mariana, uma excelente jogadora, escritora e um monte de outras coisas, ela classifica o lobisomem como uma tragédia, nos moldes da tragédia grega. Que é, você tem um fim, você vai falhar, não importa o que você faça, mas você tem vitórias no meio do caminho, mas todos sabem que o final você vai perder. Desesperança, é horror pessoal. Não, porque os lobisomens, eles são guerreiros sagrados e... Eles esperam por essa derrota. Não, eles acreditam que eles não vão ser derrotados. Também, como criar então horror pessoal em um jogo de lobisomem? Então, eu nunca tentei criar um horror pessoal num jogo de lobisomem, porque... Mas se você fosse criar, o que você faz? Sim, o que eu gosto do lobisomem é o heróico, né? A parte heróica, o desapego na vida por um bem maior. Mas, contudo, entretanto, todavia, o legal do lobisomem é que ele é selvagem. A violência corre nas veias dos personagens. É algo que ele não consegue se livrar. Um palavrão ou mesmo uma discussão boba pode fazer o sangue dessa pessoa ferver de tal forma que ela pode matar. Se você quer um horror pessoal numa aventura de lobisomem, você tem que deixar claro que ele é um barril de pólvora andando. Ele é mortífero. Ele é mortífero. E ele é. Porque se você perde o controle, você se torna uma máquina de matar assim, que não para. Uma vez, num jogo, um personagem entrou em frenesi e nos poucos momentos que ele tinha controle das ações, ele não conseguia se desacordar. Ele era tão resistente que nem pulando de frente num ônibus ele conseguiu perder a consciência. Então é algo aterrorizante. Ainda mais se você criar um jogo em que todas as vidas mortais ou toda a parte mortal é muito presente na vida do jogador, como a família, amigos, e ele tem que lidar com o fato que ele é qualquer briga em casa ele é uma bomba. Massacre. Ele é uma bomba que ele pode explodir a qualquer momento. Tem sangue no zóio. Sim, e assim, esse sangue, essa violência não é do personagem. Ela tá lá. É instintiva. Não é como assim, o cara nasceu violento e vai ser violento. Não, ele pode ser um nerdzinho pacato, mas que quando os valentões chegam pra irritar ele explode, ele não tem controle. Ele não tem controle das próprias ações. Chegando mais no mito do lobisomem original. Me lembra muito a ideia do Médico e o Monstro. Jekyll Hyde. Aquela coisa do... Nossa, eu fiz isso? Eu não tava... eu não tava controlando a minha própria personalidade. Síndrome de Hulk, isso. Já dá pra criar uma história de horror pessoal. E você pode, a partir daí, começar a colocar elementos do próprio lobisomem, como é o Wyrm, que é a força corruptora. Mas você não precisa falar que os jogadores são guerreiros sagrados. Você pode colocar isso como uma causa, não como um fim. Entendeu? O desejo dos jogadores não é enfrentar o Wyrm. O desejo dos jogadores é ser uma pessoa comum, é tentar viver a vida.
Porque ao contrário de vampiros, eles têm uma vida normal. Ou melhor, teoricamente. Eles tentam. Eles tentam. E isso é mais fácil ainda. Você, sei lá, colocar um grupo de amigos que se veem transformando em lobisomem. Você pode... Uma coisa estranha que quando eu li Lobisomem, achei super legal o livro Lobisomem, mas uma coisa estranha era a ideia de que o cara, quando vira o lobisomem, ele mantém a mesma personalidade. Sim. E você pode tirar isso, pode ser duas personalidades diferentes. Eu falei que eu não ia falar do 2.0, mas eu vou falar, pelo menos isso é um lance legal. Quando o lobisomem passa pra forma guerreira, ele entra em frente. 2.0. Mas pronto. Você pode fazer isso. A forma guerreira tá tão cheia de fúria que o jogador não consegue controlar. Ele perde o controle do e a Wyrm pode ser aquela constante tentação a entrar em frenesi. Sim, o lance da Wyrm é que ela é uma força corruptora. Ela, assim, apesar de ser estranha, ela querer destruir o mundo, para um horror pessoal, eu já gosto da ideia que ela quer corromper, ela quer dominar o mundo, ela não quer destruir, ela não planeja destruição, ela planeja dominação. E ela é como os tentáculos negros que vão lentamente se enroscando no pé dos personagens. Ela é uma força presente, mas não fisicamente. Ela é uma ideia, ela é uma ação. É uma coisa mais ou menos assim, em vez do garoto estar no colégio, ela não é um espírito da Wyrm que aparece para destruir ele. Não, mas ele é aquele professor que pega muito no pé dele até ele se descontrolar. Sim. E quando ele se descontrola que ele vê aqueles tentáculos negros em volta. Só trazendo ele para mais perto. Terrível. A própria questão da destruição da natureza pode servir como horror pessoal. Eu ia falar disso agora. Assim, né? Os lobisomens constantemente veem o mundo sendo devastado, queimado, né? Pessoas colocando fogo em tudo, quebrando tudo. Jogando papel na rua. A mesma extinção dos lobos, maltrato com animais. Eu acho que isso é bem interessante para ser explorado. Primeiro você tem que criar uma ligação com o personagem, né? Ele precisa se sentir parte da natureza. Sim, porque... meu Deus, a floresta amazônica está queimando. Um cara lá nos Estados Unidos... Em Nova York. Mas os lobos estão sendo extintos. Sim, mas aí, tipo, qual que é a ligação do personagem com os lobos? Primeiro você tem que criar a ligação para depois mostrar o quão isso é terrível. Lógico, o que ele está perdendo. Sim. Eu penso que, por exemplo, os próprios sentidos ampliados do lobisomem vão captar a destruição da natureza de uma forma mais grave. Sim. O cheiro no ar, o que ele escuta, a poluição visual, sonora, do ar, vai agredi-lo muito mais. Outra coisa, eles são caçadores, eles estão vivendo num mundo que eles não precisam mais caçar, por exemplo, a carne. Né? Qualquer um tem acesso à carne no supermercado. Sim, isso é um lance eles legal não percebem mais a mudança de estações. Que está cada vez menor a diferença. Tem um lance legal, você lembrou dos sentidos aguçados, é que você pode colocar que o lobisomem sabe quando uma pessoa está mentindo para ele. Entendeu? Isso. Pela alteração no fluxo sanguíneo, ou pelo menos por cheiro. Imagina que terrível você saber que aquela pessoa que você sempre confiou está mentindo para você. Fingir um orgasmo. E você não sabe por quê. Você não sabe por quê, entendeu? E se por causa disso você entrar em frenesi? O que acontece com o animal quando ele é um caçador e ele não caça? Você pode ele de caçar. Ou quando ele se sente castrado. O leão do zoológico, do circo. Animais presos no zoológico. Imagina você narrando para o jogador a sensação e o sentimento de estar sempre enjaulado numa cidade, numa vida. Aquele leão que fica andando de um lado para o outro no zoológico. Leão eu sempre vejo em zoológico andando de um lado para o outro. Isso só vai aumentando a carga de estresse. E como a gente já falou, o lobisomem deixando ele mais próximo de massacrar alguém. Eu acho importante que num jogo de horror pessoal de lobisomem, que a família ou a parte humana seja muito presente. Porque é o perigo, né? É onde ele é frágil. Porque em jogos de lobisomem normais, tipo, na proposta do jogo, que ele é um guerreiro sagrado, ele não tá nem aí, porque, se o pai dele morrer, foi por causa da guerra. A guerra faz vítimas e você quer ganhar a guerra. Parece que não é tão difícil fazer horror pessoal em lobisomem quanto pensávamos. Não, o lance não é fazer horror pessoal. Você consegue fazer horror pessoal com todo o sistema. O grande lance é manter. Então, uma aventura de horror pessoal de lobisomem é uma aventura que não vai durar muito. Acho que como todas, né? No fim das contas, você... nenhum jogador tem estômago. Né? Sim, acho que mesmo talvez mestre... se você alternasse uma aventura que está muito tensa, muito pesada, que nem
Supernatural é assim. Supernatural é uma história pesada, com coisas horríveis, mas vira e mexe tem muito humor. Arquivo X, paranoia, conspirações alienígenas, invasão, introduções alienígenas. Aí tem um episódio de humor. Que eles tiram sarro deles mesmos e de toda essa paranoia. Que ou bem então, legal. Ou então dê uma aventura em que você transforme os lobisomens nos cães de guerra do Frederick Forsyth, tá? Sabe? Dá um monte de inimigos pra eles arrebentarem com tudo. Você quebra esse ciclo. Mas sem deixar ele gostar. Não. Faz uma aventura em que ele pode se libertar e escapar um pouco do horror. E na outra ele volta. Eu acho que uma dica é aquele filme Dog Soldiers, um filme de 2001, escocês, que é basicamente uma família trancafiada numa casa, cheio de lobisomens sedentos de sangue e destruição do lado de fora. A maquiagem é péssima, a história é só isso, e é divertidíssimo. É só porrada. Eu acho que uma outra ideia ainda que eu gostei de falar de lobisomem é você narrar pro jogador, que é o lobisomem, pros jogadores, sentimentos instintos animais de lobo nele. Aquelas coisas como marcar território. Eu quero comer carne. Eu quero comer uma carne crua. Mas isso pode facilmente ficar cômico. Pode, já dá um alívio. Você pode fazer o que você está falando. Pode ser tanto horrível quanto dar um alívio cômico. Ou então dá uma porque a gente costuma falar muito aventura, que a gente joga Dungeons & Dragons. Essas coisas não são aventuras. Ou você pode fazer uma sessão de aventura para os jogadores. Vai quebrar esse, né? Dar uma refrescada, né? Mas e mago? Esse que caiba aqui que eu não consigo imaginar um horror pessoal em mago. Dá, eu acho que... Caiba aqui que eu não consigo imaginar mago. Dá sim, porque em mago, o horror pessoal ele tá num nível um pouco mais exótico. A proposta de mago traz essa coisa da ascensão, essa coisa da individualidade e do encantamento, do mistério. Está sendo massacrado pela tecnocracia, está sendo massacrado por um domínio, as pessoas não são donas dos próprios pensamentos, não são donas de si mesmas. As pessoas, a população de adormecidos não tem o direito de pensar o que é apenas no que a tecnocracia ditou como verdade. Então, em Mago, dá para fazer uma história muito paranoica, e tirar a angústia da paranoia e da desesperança. Porque cria situações assim, e o mestre pode narrar isso, não a tecnocracia mandando um robô enfrentar os magos, porque senão... que é o básico, né? Eles mandam o tal do Hitmark, os magos explodem o Hitmark, os magos transformam o Hitmark em cadeira de jardim, os magos vão pro próximo Hitmark. Isso, e mago é muito poderoso. É muito poderoso mesmo. Jogadores que sabem lidar, Mago, na minha opinião, é o jogo que exige mais preparação de mestres e de jogadores. Se eu quero ser um verbena, eu preciso entender, para fazer a minha magia, para fazer os meus ofícios, eu preciso entender de coisas além do que os livros das tradições trazem sobre os verbenas, sobre o que está no livro. Eu preciso entender sobre toda essa cultura pagã, neolítica, europeia, para poder escolher meus ofícios, para poder fazer a magia. O mestre precisa saber isso também. E a preparação dessa ambientação, essa coisa meio que ficou popular no nosso imaginário do Matrix. Por isso que a segunda edição revisada do Mago Ascensão traz um pouco um visual meio Matrix, né? A própria ideia de ter tradições que trabalham com realidade virtual, com informática, traz essa possibilidade, essa coisa de o mundo só é o mundo porque alguém decidiu que o mundo é assim. Os jogadores lutam contra esse sistema. E contra as próprias ideias que estipulam como o mundo é dentro da cabeça deles. Por exemplo, uma história do Neil Gaiman, que é o sonho de 1000 gatos. Nossa, essa história é muito boa. É muito boa, Os humanos mandam no mundo porque um dia 1000 humanos, não é isso? Isso, na história, antigamente, numa época sem idade, os gatos dominavam o mundo, mas até que apareceu um humano que convenceu mil humanos a sonhar num mundo dominado pelos humanos. E nessa história, depois disso, o sonho se tornou uma realidade. Os gatos passaram, que eram os donos do mundo, passaram a ser animais de estimação, enquanto os humanos se tornaram os senhores. E a história fala de uma gatinha que descobre isso e começa a querer incentivar 1000 gatos a sonharem com o mundo de gatos.
esse tipo de fluidez da realidade, de o mundo não precisa ser isso, o mundo pode ser outras coisas, é que você pode colocar o horror pessoal. De você não conhecer, o mago, ele tem muitos poderes, mas ele não sabe o que é verdade e o que não é. O que pode realmente e o que não pode. Aí vocês vão falar para mim assim, mas dá um exemplo de como fazer isso. Dá um exemplo de como fazer isso. Você pode contradizer muitas das verdades. Primeiro, das verdades universais que nós temos, ou das verdades particulares para aquele personagem, ou para aquele jogador. Por exemplo, e se ele pega e descobre que, na verdade, metade das pessoas do mundo, inclusive as pessoas próximas, eles não estão vivas de verdade. Nossa. São só ilusões criadas para manter a ordem. Se ele descobre que o mundo, na verdade, já foi destruído e devastado, só que a gente interage com ilusões. Como Matrix, né? Não lembrei de pensar nisso agora. Se ele descobre, na verdade, que ele é um fruto de um experimento? Que ele não é humano. Nós não somos humanos como imaginamos. Nós somos um outro tipo de bicho. Mas a tecnocracia decidiu que nós temos que parecer humanos porque é mais controlável. E aí, Nossa. que tipo de bicho que ele é? Né? E se ele descobre que os sentimentos, que as ideias na cabeça dele não são dele? Que uma máquina, um satélite, aquela coisa bem paranoica, nanorobôs na corrente sanguínea dele, decidem por ele o que ele vai pensar, inclusive que magias que ele vai fazer. Nossa, bem paranoico isso, né? Bem paranoico, as coisas ficam bem... É muito fluido o mago, né? Bem surreal. Você tira do jogador o chão que ele tem, né? O que é o chão da realidade. Talvez nem o que os magos acreditem seja o real. E se o jogo, na sua crônica você descobre que nada daquilo que traz no metaplot do mago é verdade. Tudo aquilo foi criado por uma força, uma ordem por trás, para manter você dentro de um status quo. Muito interessante essa ideia. É foda de pensar, podem ser sinceros. Sim, é interessante, mas como criar uma história? Até agora é o horror pessoal mais terrível que a gente já falou aqui, cara. É a desesperança, o desespero total. É um negócio que você não escapa, né? Ela tá em volta de você. O que tá em volta de você não é o que você vê e ele... Na nossa ideia de vampiro de horror pessoal, a besta um dia vai ganhar. Na nossa ideia de lobisomem de horror pessoal, o apocalipse vai chegar. Você vai matar todo mundo. Sim, você vai explodir. Né? Em mago isso já aconteceu. Nessa proposta de mago, isso já aconteceu. Você está lutando uma guerra que não vai ser perdida. Ela já foi perdida. E se você descobre que Deus, o Uno, a entidade criadora do universo, já morreu há muito tempo, foi morta. Como dizia Nietzsche. Droga. Não podemos citar Nietzsche neste podcast. Eu falei que eu não ia falar do World of Darkness 2.0. Parece que a gente decide o que a gente não vai falar e transforma isso numa regra, né? Uma coisa subliminar. Assim. Nós vamos falar. Né? Então você pode montar histórias em que o mago tenta quebrar o que as pessoas acreditam que é certo. E se ele vai descobrindo que isso já é o esperado... Nossa, completamente paranoico. Tem filmes e livros falando sobre esse tipo de ideia. Acho que talvez caiba aqui ou não, tem um RPG chamado Paranoia, que é mais ou menos essa história, só que é execrável, é um RPG de comédia e... Acho que só Você acha que Paranoia é execrável? Eu joguei uma vez e foi terrível. A base da ideia de mago é a luta da liberdade. O próximo podcast vai ser Paranoia como horror pessoal. Muito bom. Não contem comigo. É a luta da liberdade contra a opressão do consenso. Como horror pessoal. E imagina você partir para uma luta dessa, já saindo e descobrindo que você não tem liberdade alguma. Que a única chance de ter liberdade e individualidade é descobrir que você não tem. Você é um fantoche, uma marionete. Isso se você não descobrir que mesmo essa sua liberdade foi imposta por alguém. E você pode criar uma cadeia sem fim sobre isso. Sim, nossa, isso é terrível, realmente. Eu não ia gostar de jogar uma aventura dessa. O jogador precisa estar interessado em fazer um tipo de coisa assim. Sim, porque realmente, esse é um terror, né? É um ciclo sem fim. Você não vê luz no fim do túnel. Não há contra o que você lutar. Como é que você luta contra você mesmo? Você não sabe. É engraçado esse conceito, né? A gente quer se divertir se sentindo triste. Chega pro seu jogador e fala assim: estou cansado de vampiro como se fosse cães de guerra. Me faz um horror pessoal em que eu vou ficar deprimido. Criaram as tragédias gregas.
A humanidade sempre fez isso. Olha, eu tenho que admitir que você passar por sentimentos pesados é legal. Ainda mais no RPG, que você pode pegar e depois da sessão, acabou. E sai do clima pesado e vai jogar videogame, vai namorar, vai tomar cerveja. Depois de tudo isso, o Wraith parece até fácil fazer horror pessoal, né? Será que é fácil? Olha, Wraith é o jogo mais pesado do World of Darkness. Então a ideia é muito boa do Wraith, e aí eu finalmente concordo com o Storyteller que tem que ser jogadores adultos. Porque como no Wraith, um outro jogador interpreta a sua sombra, você tem que tomar muito cuidado pra isso não espirrar pro lado pessoal, cara. Sim. O Wraith é regido por sentimentos. São sentimentos tão fortes que ancoram ele na Terra. Ou seja, vingança, seja um amor, seja, sei lá, qualquer coisa que seja forte o suficiente para manter ele aqui. E não dá descanso. E imagina, são sentimentos tão fortes que você pode acabar sendo condenado a viver eles eternamente, porque são esses sentimentos que é a fonte do poder do Wraith. É você cumprir as suas paixões. Os Wraiths possuem as paixões, e para ele continuar existindo, ele tem que fazer essas paixões repetidamente. Mas tem uma parte da ambientação de Wraith que dá um pouco de medão também. Toda a parte do Império, você então, virar o Bolly. É que assim, na verdade, eu não gosto muito dessa parte de você ter uma sociedade. A parte de ação. Você ter uma sociedade de Wraiths, porque aí vai contra. O Wraith. De fantasmas. O Wraith tem o lance que é muito pessoal. A dificuldade de narrar Wraith é porque cada personagem é um personagem individual que precisa de atenção. É muito difícil jogar em grupo em Wraith. Sim, para uma aventura solo é bem fácil, agora para um grupo é muito complicado. Quanto menor o grupo de jogadores... Olha, 2 pessoas, 3 no máximo. Acho que 2 pessoas é ideal, de modo que, assim, uma aventura de Wraith, uma crônica de Wraith que eu achei que ficou muito boa. Tinha 2 jogadores, um narrador. Só que um dos jogadores era a sombra. Ponto final, ele não tinha um personagem, ele era a sombra do outro. Pô, cara, foi fantástico. Foi tão pesada que eu não quis jogar de novo. O lance é que a sombra age contra, mas tudo bem. Essa é a ideia, você tem um antagonista, então é uma coisa que não é do RPG. O antagonista que é você. Uhum. Exatamente, é um contra o outro, cara. Foi fantástico. Mas o legal do Wraith, né, que como você invoca esses sentimentos, e esses sentimentos que nutrem o seu personagem, que faz ele seguir em frente, você pode dar um clima muito mais pesado, né? Você pode talvez mostrar como aqueles sentimentos são egoístas ou como aqueles sentimentos são horríveis. A gente pode... Só a coisa de você ter que ficar repetindo só aquilo. Sim. E imagina então se você tem... Parece uma neurose traumática. Instigar no jogador o desejo de libertação disso tudo? É a prisão, né? É a prisão. O Wraith você joga com um personagem realmente prisioneiro. Então imagina, olha só, você tem um personagem que a motivação dele voltar foi a esposa dele. Ele ama tanto a esposa dele que o sentimento é tão forte que ele ancora na Terra. Aí você pode fazer a síndrome de Spawn. Quando ele volta, a mulher fica em frente. Ela tá com outra pessoa. E imagina, o que mantém ele vivo é o amor pela esposa, mas a esposa já não ama mais ele. E quando ela morrer e ela não vai se tornar uma fantasma como ele? Então, o que vai sobrar dele? O mesmo sentimento de vingança. Uma pessoa voltou porque queria se vingar, foi morto injustamente. Mas aí ele descobre que teve um motivo para ele ser morto. Ou a pessoa que o matou, ele é altruísta, ou tá cuidando dos filhos dele. Muito bom mesmo. Vocês estão dizendo então que para Wraith vocês recomendam Ghost? Não, eu recomendo os outros. Os outros, muito bom. Os outros é muito bom pra você ver tipo como que o clima pode ser pesado, pode ser de horror pessoal, principalmente para as 2 crianças. No sexto sentido, a posição do analista, do psicólogo também é uma boa referência para explorar o Wraith. Sim, aquela Wraith... coisa dele achar que ele quer se comunicar com a pessoa, mas não consegue. O lance legal do Wraith também, que o Marcelo já falou, que é o lance das máscaras, né? Todo Wraith tem um lado negro que quer apossar dele. E ao contrário do lobisomem ou do mesmo vampiro que é subjetivo, no caso do Wraith ele é ativo. Tão ativo que ele é um dos jogadores.
E que ele fica constantemente tentando te levar pro o lado negro. O que seria o lado negro do Wraith? É o oposto das paixões dele. Na verdade, você pode... Eu gosto de fazer essa análise aqui. A sua sombra, na verdade, está tentando te libertar. É uma ideia legal para ser descoberta. Que o vilão, assim, que o grande vilão, na verdade, é o fantasma. Porque ele não devia estar ali. Ele é uma coisa que... Ele é um eco. Ele é um eco que está repetindo... Como que você falou lá do trauma? Ele é um trauma ambulante. Ele é uma neurose traumática. Que fica andando por aí. E a sombra fica tentando libertar. É uma das visões. Fazendo ele se desligar daquela paixão. Sim, e o problema é que geralmente ela faz isso de formas terríveis para o personagem. Como no caso, se ele gosta muito da esposa, a sombra vai tentar matá-la. Ele se libertar. Que é que ele para de pensar nisso, mas... Negro, é uma poesia negra, mas funciona para horror pessoal. Sim, e realmente o Wraith é o que eu acho que é mais fácil você colocar esse clima. E ao mesmo tempo mais difícil, porque você não vai jogar com um grupo. Você vai jogar com no máximo 2 pessoas. O lance... Eu joguei uma aventura de Wraith com 4 pessoas. Foi difícil, porque era E tem coisas... tedioso você ter que esperar meia hora, 40 minutos uma pessoa acabar a narração, porque era muito setorizado. Era muito difícil ter 2 personagens numa mesma cena. E você pode explorar o trauma da morte, que fim levou o corpo, você pode revivenciar o momento de morte, você pode fazer ele explorar toda aquela coisa de ser levado para um IML, sofrer uma autópsia, ele acompanhar isso lado a lado, o enterro, o funeral, o fato das pessoas não estarem escutando ele. Você pode explorar tudo isso, é realmente... Pode ser terrível, você pode ter deixado a aventura realmente terrível. Mais uma vez... Contanto que isso seja o que os personagens querem. Mas se bem que eles já escolheram Wraith. Se eles escolheram Wraith, eles querem esse tipo de... E a gente pode concluir dizendo, né, resumindo a discussão toda. A gente já falou isso o tempo todo, mas... Não, mas tem Changeling. Não dá pra fazer horror pessoal em Changeling. Nossa, Changeling. Eu esqueci do Changeling, desculpa. Que o mais belo do World. Pode ser que o World não tão darkness assim. E dá pra fazer horror pessoal em Changeling. Mentira. Não, vou explicar de uma forma que vocês vão entender. Imagina que você nasceu... Faz um desenho pra gente. Você vai desenhar? Vou fazer um gráfico. Imagina que você nasceu em Toril, o mundo de Forgotten Realms. E você é acostumado a todos aqueles encantos e magias, perigos, aventuras. Aí imagina que você morre nesse universo e renasce no nosso mundo. O horror de Changeling é a banalidade, é um dos mais complicados porque é um horror que a gente vive mesmo no mundo. Imagina você ter lembranças e memórias do universo mágico, encantado, da floresta encantada das nossas infâncias, né, onde você pisava nos Smurfs. Chutava a bunda do Gargamel. E de repente tendo que se ver procurando emprego, pagando conta em banco, tendo que ir no médico porque surgiu uma dorzinha aqui, surgiu uma dorzinha ali, você olhando no espelho e ver você envelhecendo, ruga surgindo, cabelo caindo. Imagina você tendo que lidar com... Você vivia no universo, você lembra de amores grandiosos, amores corteses, de juras eternas. E você se vê no mundo onde as relações são superficiais. As pessoas são distantes uma da outra. A grande aventura é você... tentar resgatar o glamour. Não, a grande aventura no nosso mundo é você conseguir um bom emprego, né? Pra você ter dinheiro para poder ir no cinema e ver o glamour no cinema. Verdade. Não na sua vida. É um jogo sobre você resgatar a infância. O horror pessoal de Changeling, paradoxalmente, exige uma maturidade grande dos jogadores e do mestre de narrar esse horror de você perder a infância e transformar essas coisas banais e ver na banalidade nossa, real, do dia a dia, o quão horrível é o nosso modo de vida. O quão horrível é você ter que acordar de manhã, ir trabalhar, pensar em problemas que não são seus, voltar para casa cansado, com aquela ideia de que não aproveitei o dia. O que eu vou fazer para aproveitar meu dia, para me divertir? É ligar uma máquina, sentar na frente de uma máquina e esperar ver alguma coisa interessante, alguma coisa que quebre a monotonia, o sentimento de vazio daquela existência. Eu estou ficando deprimido.
Cara, Changeling é o storyteller mais deprimente. Nossa, eu estou ficando deprimido. Eu não quero jogar Changeling agora por outro motivo. Ele pode ser o mais deprimente porque o Changeling trata do horror do que a gente vive. Nós não saímos por aí real, né? Nós não saímos por aí chupando o pescoço dos outros, virando bombas, barris de pólvora, nem alterando a realidade, e sabendo de não somos nosso sangue, nem somos fantasmas. Nós temos que pagar conta no banco e aguentar horas e horas de fila. O horror pessoal. Sabendo que lá fora, em algum lugar, tem um mundo onde a magia existe. Ou até o desespero. Ou lá dentro, a magia existe lá dentro. dentro. Ou até o desespero de você precisar escovar os dentes 3 vezes por dia e tomar banho, né? E quem é que toma banho numa aventura de Dungeons & Dragons? Todo mundo vai no banheiro, mas você não fala isso no jogo, porque é banal, é chato. E aí você narra pro Changeling todo dia de manhã. Beleza americana. Excelente exemplo para uma temática de Changeling. É exatamente isso, aquela coisa de, poxa, eu tenho que escovar o dente, mas dentro de mim eu sei que devia ser melhor, devia ser mais fácil, devia ser mais belo, devia ter mais aventura. E todos nós temos isso dentro de nós. Só que no nosso mundo banal a gente tem que procurar através dos entretenimentos da mídia. E quando em alguma parte do coração, a gente já fala de coração, né, do cérebro, alguma parte do coração, você sabe que isso já existiu dentro de você. E nunca mais você vai ter isso de novo. Estou deprimido. Eu quero um abraço. Eu estou deprimido. Ok, então. Concluindo, evite narrar para quem não está no clima, ou o narrador, se você não estiver no clima, evite narrar. Fala, pessoal, não estou no clima, vamos ali na Lan House jogar Gears of War, sabe? Narre no clima. A narração, né, deve ser intimista e introspectiva. Você pode narrar sentimentos que os personagens estão sentindo, pensamentos que ele está tendo. Foco no drama. Sensações que ele tem. Não é os X-Men noturnos ou o Homem-Aranha de 2099. É uma coisa mais... Você pode focar tanto no choque quanto na tragédia. Pode ser o drama do choque ou o drama da tragédia. Né? Ou o drama da perda, como... Pode ser. Pode ser. A paranoia. A prisão. Estabelecer o clima mais fácil do que manter o clima. E aventuras de horror pessoal, aventuras de horror de maneira geral, têm vida curta. Uma hora seus jogadores vão enjoar, uma hora você vai enjoar. O ideal seria alternar, né? Num fim de semana Dungeons & Dragons, no outro fim de semana Vampiro, né? Mas manter o clima mais difícil. Eu acho que no meu caso, né, eu pensaria que uma aventura pode começar em horror pessoal. Pra ditar o clima, tipo, pra mostrar o que é o jogo para os jogadores. E à medida que o jogo for evoluindo, você vai saindo do horror pessoal e indo pra temática do jogo. Que no caso, vampiro é... Cães de guerra. Cães de guerra, lobisomem é os guerreiros sagrados de Gaia, mago, sei lá qual que é o clima de mago. É Liga da Justiça. É virar o Liga da Justiça. O Wraith é você virar uma cadeira e o Change é você virar uma fadinha. Pois é. Eu jogo o Wraith com um troll e não tem nada de fadinha. Uma sugestão, não é imprescindível, mas ajuda. Não é imprescindível, mas ajuda. Prepare o ambiente. Se você acha que é necessário, se os seus jogadores, ou se você é um narrador com dificuldade para entrar no clima, prepare o ambiente. Sabe? Põe uma musiquinha, ou então joga num lugar que ninguém está acostumado. Você não precisa de caveiras e velas na mesa. Mas, cara, dá pra jogar esses jogos de dia. Metade dos meus jogos de vampiro foram de dia no quarto em cima do beliche, sabe? E foram muito bons. Esses props, né, esses elementos ajudam a não ser imprescindíveis. Se você acha que precisa, é legal. É sempre um plus. Claro, não force muita barra, né? O clima não pode virar o protagonista. O protagonista é a sua história. Não deixa uma música tocar solta no fundo. Não faça isso. Ponha músicas em momentos apropriados. E músicas sem cantoria. Eu posso falar que, de horror pessoal, a trilha sonora do Drácula, do Bram Stoker, é muito boa, com exceção da música 6. A música 6 vocês não coloquem jamais. Eu indico pra Mago criar o ideia de horror pessoal de Mago, a série Os Invisíveis do Grant Morrison, quadrinhos. Pra Changeling, não pode esquecer o Labirinto do Fauno. Pra Changeling, o Labirinto do Fauno é ótimo. Nossa, o Labirinto do Fauno tá merda. É muito bom mesmo. Muito bem, este foi mais um Voz da Terceira Terra. Até a próxima com horror cósmico. Ou horror gósmico. É uma ideia. E, como vocês já sabem, falarei de lobisomem. Tchau, pô. Falou.